Olá, seja bem-vindo ao mais um Podcom, um podcast que recapitula a lição da Escola Sabatina que estudamos toda a semana. Aqui tem acompanhado aqui algumas pessoas que irão se apresentar. Temos rosto novo, rosto mais antigo, vocês já estão acostumados. E eu queria saber quem que é essa bela moça de verde aqui à minha frente. Bom, oi, gente, eu sou a Isabela, já participei outras 2 vezes aqui do Podcom. E, como acho que a maioria já sabe, né, que já assistiu os outros podcasts, eu sou a menina branca, de cabelos cacheados, e hoje estou usando a camiseta verde do Caleb e estou muito animada com a lição de hoje. Isso mesmo. E aqui temos um novato, não tão novato, da velha guarda, talvez. Quem é você, meu amigo? Se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que eles vão estar assistindo, né? Ou de madrugada, né? Ou de madrugada. Me chamo Gabriel, tenho 32 anos, sou fofinho, branco, cabelo às vezes liso, às vezes quase cacheado. Depende de contar no seu humor. Exatamente. Né? E estou com a camisa azul, normal, e calça e tênis preto, calça jeans azul e tênis preto. E é casado com... Stephanie Carmona de Oliveira, do Carmo. Isso aí, tem que falar, senão a gente dorme no sofá, né? E aquele que vos fala meu nome é Arthur, eu tô com uma camisa azul, escrita Vocal do Bairro, tenho cabelo castanho escuro, ele é um pouco ondulado em cima e bem falho também, então tô com a barba por fazer e sou moreno. Pra gente dar a introdução à nossa lição, vamos começar com uma oração? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidos, podendo conversar sobre a sua palavra e discutir sobre os seus ensinamentos. Agora, Senhor, nós vamos estudar sobre a sua oração, a oração que o Senhor fez por nós. Então, que o Senhor possa nos abençoar e abençoar aqueles que estão nos assistindo. Que te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Para iniciar a nossa lição, nós vamos estudar, ou estudamos essa semana, sobre João 17. A gente não vai, como sempre eu vou falar e refalar aqui, a gente não vai ler o capítulo 17 de João aqui. Por quê? Porque você deve ter uma Bíblia a seu dispor aí. E se você não leu ainda o capítulo 17, leia aí, dê uma pausa no vídeo e volte aqui com a gente, que a gente vai explanar mais sobre esse assunto que é tão rico, a ponto da gente ter que estudar durante uma semana. Eu acho que daria até um pouquinho mais. Que tem um tema em específico sobre a oração de Cristo. E eu queria perguntar para vocês o que vocês acharam dessa tirinha, que dessa vez não tem nenhuma referência. Bom, pelo menos não que eu tenha captado. Mas a tirinha vai estar aparecendo aí para vocês. De primeira, temos 4 quadrinhos. No primeiro quadrinho temos algumas pessoas orando para cima. E embaixo está a descrição, uma oração de despedida. E o segundo quadrinho vem um homem, creio que é Jesus, e está escrito assim embaixo, uma oração que glorifica a Deus. No próximo quadrinho tem 3 pessoas olhando para cima e está escrito uma oração de intercessão. E no quarto quadrinho está a intercessão inclui você, e tem essa pessoa que está apontando para a gente, no caso, né? O que vocês acharam sobre essa tirinha? O que vocês acham que tem a ver com essa lição? Vou deixar um espaço aí para vocês. Eu também procurei algum tipo de referência do meme, né? Mas não encontrei nenhuma. É porque eu não quero dar o spoiler da minha opinião clássica dessa lição, mas já dando parte, né? O que mais me chamou a atenção nessa tirinha foi a questão de Jesus nos apontando para nós e falando que a intercessão que ele executou naquele dia estava incluindo a gente. Bom, faço das palavras do Gabriel as minhas também. Na tirinha, eu achei ela bem simples também comparada às outras, né, que a gente viu, principalmente as primeiras 2, elas eram bem elaboradas, né, os quadrinhos. Mas eu gostei também do fato dela ser simples, sucinta, e ela realmente resume completamente a lição. Acho que é uma das que mais resume a lição no geral. E eu também gostei dessa parte que fala da intercessão inclui você, porque pouco se fala de quando Jesus pensou nas outras pessoas, né? Tipo assim, sempre pregava sobre isso, mas a gente nunca fala muito sobre isso. Então eu gostei de trazer esse ponto na lição também.
A gente, lembrando que a gente está vendo sobre os últimos momentos de Jesus, e esse momento em específico foi uma das últimas orações que ele fez quando ele estava aqui na Terra, e foi a última oração que ele fez com os discípulos dele, inclusive. Não mostra aqui nos quadrinhos, mas os discípulos deles dormiram, né? E esse ensino foi uma coisa muito interessante, que já vamos até entrando para a lição de domingo, que cita sobre orando por coisas maiores. E o que seriam essas coisas maiores? O que a gente pode trazer para nós sobre essa oração que Jesus fez no capítulo 17 de João? Vocês teriam alguma coisa que chamou muita atenção de vocês? A lição de domingo conta a história, né, de que tinha um pessoal que orava, né, por algumas coisas, e tinha um filho específico dessas pessoas que oravam que não tinha tido um contato ainda com Deus, e eles decidiram não só pedir a coisa básica que todo mundo pede, né? Vamos pedir para Deus, para que ele aceite a Deus. Não, vamos pedir para que aconteça alguma coisa tal dia, que no dia foi dia 31 de outubro, né? Que era uma sexta-feira, dia das bruxas, e no final ali conta que enquanto eles estavam orando, o filho de um desses intercessores, né, acabou indo numa reunião da igreja lá e acabou se convertendo e entendendo que a vida que ele queria não era a mesma que Deus tinha reservado para ele, e a partir daquele momento ele decidiu mudar, e eles entenderam que realmente Deus havia ouvido a oração deles, né? E eles aprenderam, né, que na verdade eles estavam pedindo por algo, só que depois até o descritor dessa parte, dessa cena, ele diz que ele sentiu que ele tinha que orar por alguma coisa mais específica, né? Ele sentiu uma resposta no coração dele. E justamente nessa noite, como assim o Gabriel disse aqui, ele teve esse sentimento de querer, a convicção que gerou transformação profunda nele, né? E eu queria perguntar para vocês, a gente trazendo para os nossos dias de hoje, a gente sempre fala sobre, vamos orar por tal pessoa. Mas sobre o que a gente vai orar? Geralmente a gente fala, não, vou orar por você. E fala, Senhor, abençoe o Gabriel, amém. Será que a gente precisaria ter essas orações mais específicas, trazendo essa questão de domingo para a gente? Com toda certeza. É uma coisa que nós somos adventistas, né? Óbvio. E como adventistas nós acreditamos no livre-arbítrio. E eu sempre brinco que a oração intercessora é o único momento que você tem algum tipo de capacidade de acabar com o livre-arbítrio do outro. Você fica lá, aquelas histórias das mães orando 20, 30 anos pro filho fora, sabe? Fala, por favor, Deus, faz alguma coisa. E lá no final, Deus fala, tá bom, vou ter que fazer alguma coisa, e o filho acorda para a vida e aceita a Cristo, né? Então, acho que isso me faz refletir muito. Mas, por incrível que pareça, eu até coloquei aqui na lição, mas e se nós pedirmos as coisas maiores e não acontecer? É muito complexo isso no mundo de hoje em dia, né? E eu queria saber o que vocês também acham dessa questão e se a gente pedir algo maior e não acontecer? Se a mãe que orou por 30 anos não acontecer, como que a gente lida com isso? Muitas perguntas para responder. E a gente só está começando a lição, Me né? senti impressionada agora. Muitas perguntas para responder. Bom, mas primeiro, essa parte do orando por coisas maiores, pelo menos o que eu tirei, né, de interpretação também, foi que não necessariamente a gente precisa orar por grandes, por coisas extremamente grandes. Então, vamos supor, um dinheiro muito grande, uma fama muito grande, essas coisas são realmente grandes. Eu tirei mais como interpretação como coisas específicas. Então, às vezes, a gente ora por coisas extremamente amplas e fica repetindo aquilo infinitamente. Aí acaba que se torna uma reza com nomes de pessoas diferentes. E coisas amplas que, às vezes, não têm um significado exatamente, né? Então, isso foi o que eu tirei. Que a gente tem que orar por coisas específicas. Então, orar pela pessoa por alguma coisa específica para acontecer na vida dela. Eu acho que a gente tinha que pensar um pouco nisso, às vezes. Não ser tão amplo. Porque acho que, às vezes, a gente tem medo de especificar as coisas para Cristo, né? Às vezes... assim, não, vai que, né, se eu pedir exatamente isso, ele vai fazer um pouco diferente, aí eu vou ficar triste. Vai que essa não seja a vontade dele, né? E aí já entra no que o Gabriel falou, né, às vezes a gente fica
até com medo de pedir as coisas para Cristo, com medo dele não fazer, né? A gente já ficou tipo assim, não, provavelmente ele não vai fazer, porque eu não mereço tanto assim, ou porque aquela pessoa não merece tanto assim, né? E não tem como a gente medir quem merece mais, porque, no final das contas, isso não importa. Para Cristo não importa. E eu acho que se a gente pedir por coisas maiores e não acontecer, a gente tem que só permanecer firme. Não, tipo, deixar passar, mas entender que não era realmente para ser, não era para ser naquele momento, ou realmente Deus achou não necessário, né, aquilo acontecer nas nossas vidas ou na vida das pessoas que a gente ama. E eu acho que a gente tem que aceitar isso e continuar orando, porque a gente não pode só simplesmente desistir das coisas, né? Continuar orando por outras coisas, orando por outras pessoas. E é interessante que Jesus vem mostrando a intimidade que Jesus tinha, né? Vem trazendo mais intimidade a essa questão da gente pedir coisas mais específicas. E aí sim vira uma comunhão correta. E trazendo já para a parte de segunda, Jesus estava numa comunhão intensa com Deus já desde muito tempo, mas nessa oração em específico vem mostrando como que é importante a gente ter essa comunhão. E como que é importante a gente ter essa oração por si mesmo. Porque a gente vê aqui, na lição de segunda, vem com um capítulo já, Jesus ora por si mesmo. E no começo da oração, desse capítulo 17, já vem trazendo sobre essa oração que ele poderia ter pedido por várias coisas. Ele já sabia que Judas ia trair, ele sabia que os seus 3 amigos iriam estar dormindo enquanto ele estaria passando pelo pior momento da vida dele, e ele sabia que Pedro acabaria negando ele. E mesmo assim, ele começou por essa oração por si mesmo. E a gente tem seguido esse exemplo, orando por nós mesmos. A gente faz essa reza, ou será que a gente ora realmente, Senhor, por que eu estou errando nisso? O que vocês acharam sobre essa lição de segunda, em específico sobre essa oração por si mesmo? O que a gente pode aprender com Jesus? O que eu achei interessante é que Jesus Cristo precisou orar por ele. Sim. Acabou. Se ele, o Deus encarnado, precisou orar, quem dirá isso, Arthur e eu aqui, para não orarmos também, né? É muito engraçado que às vezes a gente se esquece, porque até como a gente gosta muito de falar da oração intercessora, né? E a maioria das vezes a gente acaba esquecendo de orar por nós mesmos. E isso aqui já ficou de uma lição mais que prática, né? Mas eu gostei da parte da lição que diz o seguinte: ao retomar a missão que o Pai lhe confiou, o Messias reconheceu as responsabilidades que recebeu. Sua obra na terra era conceder vida eterna a quem conhece a Deus. Mediante o quê? A sua morte, né? E mais para frente na lição diz o seguinte: Cristo sabia que sua missão de reconciliar a humanidade com Deus dependia de estar novamente com o Pai. Por isso, expressou um desejo profundo de estar com ele e desfrutar da intimidade que os dois compartilhavam antes do mundo existir. Então, é incrível que, devido a ele entender a missão, ele sabia que ele ia ter que morrer para voltar àquela plenitude que ele tinha com o Pai, né? Devido a ele ter aberto mão daquilo que o pertencia, né? A sua 100% da onipotência, onipresença que ele tinha. E como que a gente pode direito. aprender com isso, né? Que Jesus, ele pediu por esse ministério dele. E a gente poderia aprender mais com isso, né? Será que a gente tem pedido sobre como que a gente pode agir no nosso ministério aqui na Terra, nosso ministério pessoal? Às vezes a gente pensa que eu preciso ajudar o outro primeiro, né? Necessariamente, rapidamente, eu preciso ir lá, correr e ajudar o outro. Mas não é assim que funciona e não é só na vida espiritual, né? Quando a gente faz, por exemplo, curso de primeiros socorros, ou a gente entra em qualquer lugar, tipo um avião, sempre falam, você tem que primeiro se ajudar, então colocar a máscara de gás em você, ou fazer o seu curativo primeiro, para depois você conseguir ajudar outra pessoa. Porque se você estiver morrendo, não tem como você ajudar outra pessoa que também está morrendo, Aí né? serão 2 pessoas que estariam precisando de ajuda, né? Serão 2 pessoas em risco. Então, eu acho que essa lição traz isso muito também, que a gente também tem que se salvar, né? Não basta a gente ajudar o coleguinha, não basta a gente só orar por outras pessoas e esquecer de nós mesmos. E acaba que a gente está pedindo tanto para outras pessoas que a gente se perde na nossa própria comunhão com Deus, né?
E a lição vem trazendo isso. Que nem o Gabriel falou. Jesus já tinha uma comunhão com ele, mas naquele momento ele sentiu a necessidade de estar mais próximo, né? Pedir ali... Acho que foi também um pedido de ajuda para ele aguentar tudo aquilo que ele estava passando, né? Já tinha comentado, acho que na primeira lição eu comentei. Eu acredito que a partir do momento que Jesus pisou em Jerusalém, quando ele chega, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Acho que ele já, não sei se ele sabia plenamente, mas eu acredito que ele já sentia, ele já sabia. Então... Ele até falava para os discípulos, né? ele falava para os discípulos... Os discípulos, o que está acontecendo? Não entendi, Senhor. Mas eu acho que isso também foi um pedido de ajuda que ele orou também, né? Foi um pedido que ele fez a Deus. E Deus concedeu essa ajuda. É interessante a gente trazer isso, que na igreja a gente quer muito já iniciar nosso ministério já focando nas outras pessoas. Eu vou acusar já... Poxa, a pessoa está tocando piano de um tal jeito que está me escandalizando. Será que a gente está fazendo que nem Cristo e orando por si primeiro para depois ir ajudar o seu próximo? Porque assim, já indo para a lição de terça-feira, ele orou primeiro por si próprio, por si mesmo, e logo em seguida ele ora pelos seus discípulos. E essa intensidade que Jesus tem trazido nessa questão da vida, do ciclo de um cristão, é muito interessante a gente ver que a gente age que nem os discípulos. A gente não olha o que Jesus fez e quer fazer igual. Porque eu mesmo já me peguei muito primeiro julgando para depois falar, não, Senhor, peraí, primeiro me ajuda aqui a ver, entender, em vez de primeiro olhar para mim e depois ajudar outra pessoa. E olha que eu sou enfermeiro e eu não tinha visto essa visão de ajudar a outra pessoa. O que vocês acharam de interessante nessa questão de terça-feira sobre esse orar pelos outros, quando Jesus fez essa oração pelos discípulos? A lição, ela diz que ele sentiu uma responsabilidade profunda por aquele grupo. É engraçado como às vezes, principalmente o Arthur, gente, ele se cobra demais. Eu já vejo o Arthur altamente com uma facilidade de ter discípulos. A Isa, para mim, olhando de fora, é um discípulo do Arthur. Se tratando de escola sabatina, essas coisas, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre admirei em você, mas que com certeza Jesus devia fazer, mas não está tão plenamente escrito, que é o fato de você se importar, é o fato de, na classe do Arthur, gente, se quiser chocolate, você vai lá. Só chegar Pode lá vir, na classe. gente, todo sábado. Eles vão achar que vai chegar já vai comer muito chocolate. Mas tem umas regras lá. Eu não sei direito, porque eu não faço parte, mas... então, eu acho interessante esse fato, esse ponto de Jesus entender que a responsabilidade para aquele grupo, pelos discípulos, era muito grande, e de se importar, e você vê que com cada discípulo ele tinha um tipo de abordagem. Pedro, que era truculento. Rapaz, arreda-te de mim, Satanás. O Gabriel se identifica muito com Pedro, não, tá, é gente? É Paulo. Sou Paulo. Brincadeira. Pô, desapistou. Foi mal, desculpa. Perdeu mas eu acho interessante isso, a questão de se preocupar, porque falando um pouco mais sobre o que você comentou, a galera, ela quer resolver o problema que incomoda ela sem resolver a pessoa que está causando aquele, entre aspas, problema. Então, às vezes não. Você precisa se preocupar com o outro. Você precisa chegar e falar: Arthur, por que você está fazendo isso? Porque eu acho certo. Mas sabia que não é tão certo assim? Não, tá errado e ponto final. Vamos sentar, vamos conversar, vamos entender conversar melhor. Vamos As pessoas geralmente já chegam você está fazendo isso e está errado, hein? Então, você tem que... E isso também serve para a gente. Com certeza. Para as pessoas que a gente tem a dificuldade e tal. Mas eu acho interessante isso, o fato de Jesus ter essa plena convicção da responsabilidade dele. E, estou tranquilo, foi Jesus que orou por mim. Eu pensaria assim, se eu fosse os discípulos. Apesar que a gente vai ver mais para frente que a gente tem que ter essa calma também, gente, né? teria que ter. Uhum. É interessante a gente ver, né, que Jesus, ele sempre foi o defensor da conversa, né? Tudo na base do diálogo. Jesus, ele nunca chegou
metendo tapa nos discípulos, falando, você tá doido? Olha o que tá acontecendo. Nossa, se eu soubesse que Judas ia me trair, rapaz, não ia ser daquele Assim, jeito, não. Jesus soltava uns shades, assim, mas era mais escondido, assim, né? Era um shade que você tinha que dar uma pensada pra você entender. Aí depois você ficava tipo assim, nossa, eu acho que eu levei uma patada de Jesus, hein? Mas era mais escondido, era mais pensado. E quem conviveu com o Gabriel no clube sabe que a conversa não é a base forte dele, né, Gabriel? Mas acontece isso muito na igreja, porque as pessoas, como o Gabriel falou, quer tudo extremamente rápido. Principalmente nos dias de hoje, né? Tudo tem que ser rápido. Então, aqui o podcast tem que ser rápido, a lição tem Vai que ser ter alguém que vai estar rápida. assistindo no 2x ali. Que eu tenho 4x, certeza. daqui a pouco, eu já falo rápido, eu tô falando, então, velocidade 20. Síndrome do pensamento 20 da acelerado. pessoa. É. E a gente fica pensando nisso, a gente tem que resolver tudo agora, porque se a gente não resolver agora, ninguém vai vir mais na igreja. Se a gente não resolver agora, Jesus vai chegar aqui amanhã, vai estar tudo errado e a gente não vai poder ir para o céu. Eu acho que é um pouco esse pensamento que a galera tem aqui. E a gente realmente é bem defeituoso na conversa. Eu acredito na conversa de parar e pensar, fala, não, vamos entender o lado da pessoa. Ah, a pessoa está errada. Assim, ela deve estar, mas não vamos chegar também, né, já condenando a pessoa, porque aí sim a pessoa não vai querer falar com a gente, né. Aí eu acho que a gente tem que realmente pedir para Deus dar essa calma pra gente, né, calmar, respirar, pensar e conversar com a pessoa de irmão para irmão mesmo, né. Ter aquela empatia, né? Eu estava visitando um dos nossos gravadores essa semana e ele até citou isso, que até fiquei até surpreso na hora que ele falou. Inclusive ele vai estar aqui nos próximos, talvez, que a importância que a gente precisa ter em relação à empatia com o outro. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Poxa vida, ele está sofrendo com isso, com esse pecado. Como que ele deve estar se sentindo em relação a isso? Ah, ele está agindo de tal jeito lá no púlpito da igreja. Como que ele está se sentindo em relação a isso? Ter essa empatia. Jesus, ele tinha esse peso. Tanto é que ele cita na oração dele, aqueles que me deste. Como se ele sentisse... Como não? Ele sentia esse peso que era aquela galera que estava em volta dele. E ele sabia que eles iriam sofrer muitas coisas, que eles iriam passar por provações naquele momento. E até diz aqui que essa diferença sobre os discípulos em si agora, que é essa diferença entre viver no mundo e sem ser desse mundo, que foi até o que ele citou na oração. Esse viver no mundo e não ser desse mundo é difícil na nossa convivência hoje em dia? Com certeza. A Isa tá mais Absoluto. nova, ela vai saber responder melhor. Ah, eu acredito que sim. Acho que sempre vai ser difícil viver no mundo sem ser do mundo, né? Independente da época, porque cada época vai ter os seus desafios, né? Mas eu acredito que hoje em dia, muita parte do nosso tempo, por exemplo, acaba não sendo para Deus, porque fica, você tem que fazer tal coisa agora, você tem que fazer... É aquilo que eu falei, tem que ser tudo agora. Então, se você não fizer agora, aí vai acabando que vai deixando Deus de lado, aí não é agora, não é agora, não é agora, aí acaba que não é nunca que você consegue fazer as coisas. Isso eu falo para mim mesma. Às vezes eu falo assim, não, daqui a pouco eu estudo a lição, porque agora eu não consigo. Aí acaba que eu nunca estudo a lição. Aí quando eu entrei como professora, acabou que me obrigou a estudar a lição todos os dias certinho, bonitinho. Aí agora tá começando. Que bom! Excelente estratégia. Se precisar, vire professor. Se precisar, arraste o seu jovem para ser professor de escola sabatina. Mas eu acho interessante isso, que Jesus sabia que aquilo lá não era pessoas qualquer, não eram moleques qualquer, era pessoas que ele tinha que ensinar. Jesus, ele era professor, né? Então ele tinha esse peso de eu tenho que ensinar eles para eles seguirem no caminho certo, eu tenho que ajudar eles, né? Jesus não pegou simplesmente pessoas aleatórias, começou a falar coisas aleatórias e fez coisas aleatórias com essas pessoas. Tudo era planejado e tudo era certinho. Então acho que ele sabia que não estava cuidando de pessoas jogadas, né? E também sinto que isso falta um pouco na nossa igreja, da gente ter esse cuidado com as pessoas realmente. Não, é apenas uma pessoa que está aqui, amanhã ela não está aqui, se amanhã ela não estiver aqui, eu também não me importo. Né? A gente tem que se importar com cada pessoa. Eu acho que isso falta muito na nossa igreja. Se importar de verdade com as pessoas, não só se importar porque, é o pastor. Não se importar só porque, é o diretor do meu clube, do meu ministério. Uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se você leu o mesmo livro que eu quando você foi fazer o cartão de líder, que é o Liderar. Você lembra? Não, foi outro, né? Acho que foi outro. Foi o pastor Sérgio Rigoli que escreveu. Eu acho que é Sérgio. O sobrenome eu lembro bem, Rigoli. Ele fala que existe uma diferença entre
estar líder e ser líder. E eu acho interessante o quão bom é a nossa língua portuguesa nesse ponto. Pois ele foi dar uma palestra lá nos Estados Unidos e ser e estar é a mesma coisa. Tipo, eu estou feliz e sou feliz é o mesmo verbo lá. Ele não conseguia explicar direito o ponto dele. E qual é a reflexão que eu trago aqui? Eu estou no mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não podemos ser dele. Essa é a reflexão básica que eu trago. Então, você estar no mundo vai ser inevitável. A Isa ainda mais, a Isa que ainda vai, a Isa vai passar pelo contexto da faculdade ainda. Você vai sofrer muito ainda. Tá na escola ainda, gente. Ensino Então, médio ainda. vai passar pelo contexto da faculdade. Então, não que depois da faculdade fica mais fácil, mas você apanha tanto que depois você fica mais forte, não que seja mais fácil. E é isso. Nós estamos aqui, mas nós não podemos ser. E lembrando que até vem dizendo que, citando aqui a lição, num trecho que diz assim, eles não deveriam se afastar da sociedade. Ao contrário, deveriam conviver e se relacionar com as pessoas, sem comprometer seus princípios e suas práticas. E isso vem tirando até um conceito, uma polêmica que tem tido muito recentemente com a Igreja Adventista, que é a Igreja Adventista é seita, porque eles são exclusivistas, eles são daquele jeito e tal. Realmente, existem muitas pessoas que ficam só na sua bolha. Eu mesmo já me peguei só nessa bolha, só de conviver aqui na Igreja Adventista. Mas, assim como Jesus ele conversava com os gregos, conversava com os romanos, ele não vivia só com judeus. A gente está nesse mundo, a gente não é desse mundo. E tem outras pessoas que estão nesse mundo e são desse mundo, mas a gente precisa ajudar elas, mostrar para elas, assim como Jesus fez quando esteve aqui na Terra, né? Eu acho que o ponto é ser tão forte na fé, ter uma fé tão forte, né? Ter realmente uma base com Deus, uma confiança com Deus tão forte ao ponto de você não... Como eu posso dizer? A crença das outras pessoas não interferir na sua, e sim você trazer luz para as pessoas. Eu acho que esse é o ponto. Você está realmente firme na rocha e ajudar as pessoas ao seu redor. Realmente, acho que quando Jesus fala, vão e preguem, né? Ele está dizendo assim, conheçam todo tipo de pessoa. Conheçam todo tipo de pessoas que vocês puderem, todas as religiões que vocês puderem. Permaneçam firmes e vocês vão conseguir ajudar essas pessoas também. Eu acho que é esse também um recado que Jesus traz na oração e aqui a lição também vai trazendo quando ele fala que ele orou pelos discípulos, pelo ministério, né? Isso inclui a gente até hoje. Por que você foi falar desse grupo? Enquanto a Isa estava falando, pessoal, eu orei tanto, vocês não têm noção. Esses microsegundos aqui, pois eu realmente tenho um problema com esse tipo... Porque a nossa igreja, ela tem grupos e grupos. Não tem como a gente fingir que não tem... Assim como qualquer... Exato, qualquer denominação. Em qualquer lugar vai ter grupos. E é engraçado, né, que tem uma parte da nossa igreja que prega exatamente esse afastamento da sociedade. E eu acho complexo lidar com isso, mas também não o julgo. A interpretação é deles, é livre, mas às vezes eu acho que devido a não necessariamente só esse grupo, né, eu também com certeza já fiz isso. A gente cria esse bloqueio aí quanto a igreja ser seita, né? Porque vai lá, o sectarismo que todo mundo chama. Então, eu fico com Jesus Cristo e a palavra de Deus e não a minha opinião, que com certeza, gente, seria muito mais tóxica do que essa que eu estou expressando, mas é aquele negócio. É agora que eu tenho que colocar em prática. É agora que eu tenho que amar aquilo que eu não gosto, né? E a gente fica deixando muito para depois, né? Não, Sim, amanhã eu vou fazer isso. Não. Então é muito complexo isso. E é isso, pessoal. É difícil essa convivência com as outras pessoas. Eu acho até importante isso, que Jesus vem trazendo. Tem gente que diz que Jesus ele criou o jogo, pôs os players no local, veio, ensinou como joga e ainda deixou um manual para a gente conseguir jogar como ele fez.
Então, esse manual que vem trazendo sobre a oração de Cristo, Jesus ele orou por si, depois ele orou pelos discípulos, e essa importância de orar por si para não perder a fé. Não perder a fé enquanto você está conversando com outras pessoas. Eu acho que a gente tem muito isso, medo de perder no argumento, né? No momento hipertexto, indo já para a lição de quarta-feira, vem trazendo sobre a próxima fase da oração de Cristo, que foi sobre glorificar a Deus. E ele vem mostrando sobre as pessoas achavam que estavam glorificando a Deus, mas estavam fazendo exatamente o contrário. E aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que seria esse glorificar a Deus e o que Jesus nos ensinou em relação a isso? Pode ir. Eu pensei, repensei, e eu não cheguei numa conclusão melhor do que a própria lição traz, né? A glória se manifesta quando o caráter do Senhor se torna visível por meio de atitudes, inclusive quando o caminho envolve renúncia. Essa história, eu não sei se a Isa já ouviu, o Arthur provavelmente sim, mas é engraçado que quase toda lição, em algum momento eu posso contar ela e vai fazer total sentido. Eu fui adventista de berço. O meu pai conheceu a igreja, trouxe a minha mãe, trouxe a minha avó, e eu só gostava da igreja adventista por causa do Desbravador, Clube de Desbravadores, até que eu fui no Caleb, e lá no Caleb eu tive acesso ao grande conflito. Aí eu comecei a estudar, vi as 2.300 tardes e manhãs, e aquilo tudo explodiu a minha cabeça, igual abriu aquele os olhos, meme, né? Exatamente. Então eu voltei para lá com aquele primeiro amor, que é um primeiro amor que você não tem muito controle. Na verdade foi uma paixão ali, sabe? Aquela paixão ardente. E eu voltei com vontade de debater e mostrar que eu estava certo. E eu fiquei tão bitolado que eu levava a Bíblia todos os dias para a escola. E tinha uma amiga minha, que o pai dela era pastor dessas igrejas que não tem uma denominação específica, Batista da Nossa Senhora, mais ou menos isso, Batista Chama Eterna. E a gente foi debater sobre o sábado, e ela trazia argumentos de casa, eu ia e refutava, ela ia lá, perguntava de novo, eu ia e refutava. E eu tinha um amigo meu, que ele era roqueiro, o clássico. Você era sertanejo. Roupa preta e All Star, era aquilo ali. E um certo dia eu fui e acabou, não tinha mais para onde ela correr. Aí o meu amigo falou: nossa, cara, você tem muito conhecimento. Eu falei: pô, muito obrigado, cara. Aí ele falou: mas eu não vejo Cristo em você. Aí quebrou. Subiu seu ego e depois já foi lá para baixo. É simples. Nada vai adiantar. Nada. Conhecimento teórico, se afastar de tudo, se privar de milhares de coisas, se as pessoas olharem para sua cara e não perceber que você tem Cristo. Então, eu acho que a glória se manifesta quando o caráter do Senhor se torna visível. E o caráter do Senhor não é deixar de comer carne, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Simples assim. Doa quem doer. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus somente, que é a nossa regra de fé e prática como adventistas do sétimo dia, e principalmente como cristãos, né? Como cristãos. Nossa, profundo. Até fiquei aqui, chocada até aqui agora. E isso é muito real, principalmente quando a gente está na escola, né? Eu estou na escola. Então, às vezes, eu conheço uma pessoa lá na escola, tipo, alguma pessoa da minha sala, começa a seguir no Instagram, abre o Instagram e fico tipo: oxe, essa pessoa, ela é católica? Oxe, essa pessoa, ela é evangélica? E aí, isso é muito comum. A pessoa chegar para você, mas, ué, como assim você é da igreja? E eu acho que essa é uma pergunta que a gente não pode, a gente tem que fazer de tudo para não receber. Tentar de tudo para não receber a pergunta: ué, como assim você é adventista? Oxe, mas você foi lá de sábado de manhã com a gente, lá naquela festa, lá, fez umas coisas lá. É 007, pô. A gente o cristão secreto. 007. Então, tem que ser, Literalmente tem que ser uma 7. pergunta boa. Tem que ser uma pergunta tipo assim: nossa, você é adventista, que legal. Quero conhecer. Por que é diferente ser adventista, né?
Então, eu acho que a gente tem que focar nisso, né? Realmente ser a luz pro mundo, né? Não ser aquela pessoa que vai chegar, vai brigar e vai apontar a cara e falar assim, não, porque eu guardo sábado e você que não guarda sábado, você é totalmente errado, porque eu que não como carne de porco e você que come, você que tá totalmente errado e eu tô certo, né? Que nem o Gabriel falou, não basta ter essa certeza de que conhece, essa certeza de eu sou melhor, eu sei de tudo, eu sou melhor porque eu sigo a igreja certa. E entender que as outras pessoas acham que o que elas seguem é certo também. As pessoas acham isso. E a maioria dos, como eu posso dizer, a maioria dos testemunhos que eu vejo é das pessoas falando, eu conheci uma pessoa, essa pessoa me ajudou sem querer nada em troca, essa pessoa foi legal comigo e eu descobri um mundo onde as pessoas podem ser legais, um mundo onde eu posso viver bem. Então, acho que esses são os testemunhos mais bonitos e é os testemunhos que a gente tem que dar para as pessoas, né? Indo já para a lição de quinta-feira, nossa, tem tanta coisa. Como eu falei, essa lição, em uma semana, é pouca para a gente falar sobre esse capítulo que Jesus ensina tanta coisa para a gente e a gente parece que está com o olho tão fechado. A gente sempre vê sobre a Santa Ceia, na Páscoa, inclusive, a gente vê sobre isso. Mas a gente vê que tem muito mais para Jesus, que Jesus quer nos ensinar. A gente julga os discípulos, mas a gente às A vezes gente é pior. A gente vai... Aham. E na lição de quinta-feira vem trazendo sobre essa oração por nós. Jesus ora por nós. Mas como assim? Eu ainda nem tinha nascido. Como que Jesus tinha orado por nós? Inclusive o Gabriel já estava quase dando spoiler aqui, já no começo da lição já. Então, já que você estava dando spoiler, Gabriel, vou deixar você comentar sobre essa parte, sobre essa oração que Jesus fez por nós. Cara, é tão simples, igual Jesus orava por ele mesmo, né? É internauta? Como que fala hoje em dia? Ouvinte? Ouvintes da Novo Tempo. O Gabriel é meio velho, gente. Não sou eu, não é o Arthur, não é a Isa, não é a Nath também. Tem que falar da Nath, né, coitada, lá atrás das câmeras. Não é nenhum de nós que orou. Foi Jesus e acabou. Que coisa maravilhosa. E você vê, até você comentou, né, Arthur? Jesus ora, já sabendo de tudo. Já sabia que Judas ia trair, já sabia que Pedro ia negar. E mesmo assim ele continuou orando. E eu fico pensando, ele orou por mim há mais de 2000 anos atrás, e eu continuo escolhendo o caminho errado, a maioria das vezes. E isso não só me causa tristeza, mas uma reflexão. Mas essa reflexão tem que sair da cabeça e nas atitudes, né? Que é exatamente a que fala na lição de quarta. A renúncia, o abandono daquelas coisas que você sempre gostou, sempre achou certo. É muito complexo isso. E com o cuidado de não ir para o outro extremo. Porque, como a Isa me conhece menos, mas o Arthur conhece mais. A Isa provavelmente já me acha extremista, mas ela não conheceu eu no passado, que era mais extremista ainda. Com certeza, o Gabriel do Então, Velho Testamento. Só pra deixar registrado, eu nunca falei isso. Então, nesses meus extremos de ficar pingando, ora crente demais, ora mundano demais, eu simplesmente procurei baixar um pouco a bolinha e entender que tem coisas que devem ser pregadas apenas para o Gabriel no seu quarto sozinho. Ponto. Eu não vou pregar coisas específicas que eu passo para a congregação inteira, para causar furdunço, né? Causar algum tipo de problema, escandalizar. E isso me ajudou muito. E eu, lá no Pod Bairro, né, eu indiquei, e aqui eu indico de novo, George Knight, Eu Costumava Ser Perfeito. Esse livro fez eu tirar um peso que eu tinha desses meus extremos, que eu indico para todo mundo que tem algum tipo de problema. E ali você
você vê o quão importante é nós entendemos que aquele que deu a sua vida por o mundo inteiro, ele lembrou da gente, intercedeu pela gente, e com toda certeza absoluta, ele está intercedendo neste momento e até a volta dele, ou a nossa morte. A nossa morte. O que me quebrou muito nessa lição de quinta-feira, e até já finalizando, Arthur, não vai ter a sexta-feira? Na sexta-feira vem trazendo um resumo um pouquinho mais, e aí eu convido você a estudar em casa, que vem trazendo sobre a intercessão pela igreja. Mas essa intercessão por nós, eu achei que me quebrou de um jeito assim que nunca tinha me quebrado. A intercessão por nós já é mais ou menos a intercessão pela igreja, né? É mais ou menos também. E a questão da frase que Jesus diz no versículo 24, que diz exatamente assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Jesus não estava falando só dos discípulos. Jesus não estava falando só daquela geração que estava com ele. Jesus incluiu eu nessa oração. Jesus incluiu a Isa, incluiu o Gabriel, incluiu você que está em casa. O maior desejo de Cristo naquele momento de maior aflição dele foi que a gente estivesse com ele. Ele estava com esse foco com ele. Ele não incluiu também apenas as pessoas que ele sabia que um dia seguiriam ele, ou as pessoas que acreditam nele. Ele incluiu todo mundo. Toda a humanidade por qual ele morreria. Então, ele não incluiu só as pessoas que são de uma igreja específica. Ele não incluiu só as pessoas que fazem alguma coisa específica. Ele incluiu todo mundo. Porque Jesus, ele era uma pessoa de inclusão. Né? Que nem o Arthur falou. Ele incluía todo mundo nas pregações dele. Ele abraçava todo mundo. Sem perder a fé. Acho que esse é o principal ponto. E para mim, a frase que, assim, marcou a lição mesmo foi essa frase de quinta-feira que diz, em Hebreus diz que ele vive sempre para interceder por nós. Né? Então, não foi só naquela oração que Jesus intercedeu pela gente, foi durante toda a trajetória dele aqui na Terra e também depois que ele morreu. Quando ele foi para o céu, ele continua intercedendo pela gente, né? Então, a gente pensa assim, Jesus como um ser magnífico, que ele realmente é, mas a gente pensa às vezes quando a gente vai estudar a história dele, como uma pessoa distante, uma pessoa que era divina demais para estar perto da gente. E a gente esquece que ele foi meio humano também, né? Ele se fez carne e ele só viveu aqui com a gente. Era essa a missão dele, era estar com as pessoas, falar com as pessoas, viver com as pessoas, ajudar as pessoas. Era isso que ele veio fazer aqui. Tanto que todo mundo tinha uma percepção errada do Messias, todo mundo errou sobre o que o Messias seria, o que ele iria representar. E ele só veio para ajudar as pessoas. E ele só deixou uma missão, ajudar as pessoas. E às vezes a gente tem esse peso tão difícil, porque a gente fica se cobrando, nossa, eu não fiz tal coisa, eu não fiz tal coisa. Mas às vezes a gente ajuda no simples. Então, só às vezes não brigar com a pessoa num dia que você tá mal, ou às vezes não começar a gritar com uma pessoa porque ela fez uma coisa que você considera errada. Apenas ter paciência, acho que também já, tipo, ajudar na missão de Cristo, né? De salvar as pessoas. Isso de ele vive sempre para interceder por nós, acho que foi o que me marcou, porque aí eu penso, ele sempre vai estar aqui quando eu precisar. Sempre vai estar ali quando a gente precisar. Amigos. Que lição. E filosófica essa. E filosófica. Nossa. Bom, você ficou curioso para saber mais? Tem debates sobre isso? Convido você a vir com a gente estudar mais sobre esses assuntos. Vamos estudar mais. Tem mais coisa ainda por vir antes da crucifixão de Jesus e até durante a crucifixão de Jesus. Estamos só na metade da lição. É apenas a lição 6 ainda. E para finalizar a lição, eu gostaria que você inclinasse sua fronte para a gente orar junto. Oremos. Querido do Pai, que habita nas alturas dos céus, graças te damos por mais esse podcast que o Senhor nos deu a oportunidade de estar participando, para refletirmos um pouco mais sobre a Tua Palavra, mediante o estudo da lição. Pai, o Senhor sabe o quão difícil é lidar com o mundo, mas nós sabemos que Jesus nos disse para termos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E graças a Ti, a Ele e ao Espírito Santo,
Ele nos concede a brilhante lembrança de que Ele intercedeu por nós lá atrás. E com toda certeza continua intercedendo até hoje. Esteja conosco, nos conduza agora para os nossos lares. Abençoe também aqueles que estão nos ouvindo, às vezes no trânsito, em casa, indo para o trabalho. Nos livre de todo o mal. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Ficou curioso para estudar mais sobre esse assunto? Eu senti falta, eu queria conversar com vocês aí. Eu queria debater mais sobre essa lição. Gente, a gente sempre recapitula a lição também no sábado de manhã. Todo sábado de manhã, às 9 horas, na Igreja Adventista do Bairro Mambaê, na Avenida Salgado Filho. Qual que é o número? 602. Número 602. Você está convidado. No domingo, o culto é 7 horas. 7 horas. Na quarta-feira, temos o 7h30. culto às 7h30. E no sábado de manhã, às 9 horas. Estaremos aqui. Você também pode procurar uma igreja mais próxima de você no site que está aqui embaixo também. Não esqueça de seguir, de curtir, para incentivar que a gente continue trabalhando aqui, né? Segue lá no Instagram, tem Segue quiz lá no legal Instagram. lá. Tem um quizinho sempre na sexta-feira. E também tem na quarta-feira também sobre esse momento hipertexto. Bom, eu desejo a vocês que tenham uma semana abençoada, um estudo abençoado dessa palavra, e nos vemos na próxima. Aqui, talvez com o Gabriel de novo, talvez com a Isa de novo, não sabemos o dia de amanhã, mas sabemos que a gente precisa estudar mais a lição e precisa estudar mais a Bíblia. Que Deus continue te abençoando sempre e até a próxima.